E aí, meu redator, minha redatora, como é que você tá? Hoje a gente vai falar sobre introdução. Aquela velha questão que muitas pessoas perguntam: eu não sei como começar o meu texto, o que é que eu faço para começar o meu texto? Então, hoje a gente vai descobrir aqui algumas estratégias para se começar o nosso texto, nossa dissertação argumentativa, e o que é que não deve deixar de ter numa dissertação. Então, já está aí na tela o nosso checklist de hoje. A nossa aula vai ter esqueleto do texto, estrutura geral da redação, a introdução, formas de começar a redação, algumas estratégias e construindo uma introdução, que é quando vocês mesmos vão construir a própria introdução de acordo com os temas que eu vou disponibilizar para vocês. Então, vamos começar a nossa aula, bora deixar de conversa e vamos redigir. Então, o episódio de hoje, por onde começar? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, começar. Então, vê aí na tela, projeto de texto ou esqueleto do texto, aspas aí para esqueleto. Toda redação ela deve começar com um projeto de texto. Isso é aquele rascunho que você faz antes do rascunho em que você coloca suas ideias de uma forma dissertativa argumentativa. Você faz uma estrutura muito simples, topicalizada, para resumir quais são os argumentos que você vai tratar durante o seu texto, para saber o que é que você vai escrever em cada parágrafo. Então é muito importante, eu pratico demais essa questão do projeto de texto, não só para uma redação do Enem, mas para qualquer coisa que eu vá escrever. Eu coloco ali a ideia central do parágrafo e a partir daquela ideia, e das outras ideias que vão me surgindo, eu vou escrevendo de uma forma como se pede o gênero textual, no caso a dissertação argumentativa. Então vejam aí, a introdução ela deve ter entre 5 e 6 linhas, é uma coisa breve, tá? Não adianta colocar toda a sua energia, toda a sua problematização na introdução, não é o espaço para isso. A introdução é o espaço para você apresentar e contextualizar o tema. É para você explicitar a tese, ou seja, o ponto de vista, o recorte daquele tema que você vai defender durante toda a sua dissertação argumentativa. E é também o espaço para você fazer um breve resumo dos tópicos frasais do desenvolvimento. E esse resumo, ele não é exatamente aquele resumo que a gente conhece como gênero textual, que a gente faz de um texto. São algumas palavras-chave, a gente vai ver alguns exemplos aqui, do que você vai trabalhar no decorrer do seu desenvolvimento, tanto no parágrafo 1 do desenvolvimento, quanto no parágrafo 2 do desenvolvimento, que são, no caso, o segundo e o terceiro parágrafo da sua dissertação. No desenvolvimento é o espaço de você problematizar, entre 7 e 8 linhas para cada parágrafo, e você vai problematizar esse tema com base na tese que você propôs lá na introdução e em argumentos coerentes, a partir do uso do tópico frasal. E a gente já viu em outras aulas o que significa tópico frasal, que é aquele período simples ou composto que a gente inicia o parágrafo. Então, todo o seu parágrafo ele vai se basear em uma frase inicial, em um período inicial. Isso é muito importante porque mantém a linearidade do texto, mantém o texto coeso, ou seja, conectado, e as suas ideias elas seguem um fluxo que vai favorecer muito para o corretor na hora que ele estiver lendo a sua prova. Tendo em vista que o corretor do Enem ele tem cerca de 5 minutos para ler a sua redação em um computador e que ele lê 100 redações por dia. Então, quanto mais coesão houver, quanto mais os seus parágrafos, as suas ideias elas estejam conectadas e lineares, melhor vai ser para você. Na conclusão, a gente não pode deixar de, em 6 a 7 linhas, descrever, propor uma intervenção viável e coerente com a tese. Agora, presta muita atenção nessas duas palavras, viável e coerente. Muitas vezes as pessoas propõem uma coisa lá na tese e quando chega na conclusão, enfim, vamos colocar um exemplo aí. Você propõe lá na tese que o problema da obesidade é muito em relação decorrente dos fast foods, E aí lá na conclusão você vai falar que as pessoas elas têm que mudar o seu comportamento ou que
a família ela deve exercer uma educação, uma conscientização em cima dessas pessoas que são obesas. Mas aí se você fala sobre os fast foods, que é um problema bem geral, né, e coloca lá embaixo na proposta de intervenção uma solução relacionada à família, que é algo muito mais restrito, qual é a coerência, né? Qual é a viabilidade que isso vai ter em relação à sua tese? Então preste atenção para fazer um texto conectado. Tanto a introdução quanto a conclusão, elas precisam estar amarradas uma na outra, junto com o desenvolvimento que está no meio. E aí, na conclusão, você deve colocar agente, meio, detalhamento e finalidade da sua proposta de intervenção. Então, feito esse projeto ou esqueleto do texto, você pode seguir para a escrita, efetivamente, da dissertação argumentativa. Vamos ver aí um exemplo de como é esse projeto de texto, esse esqueleto de texto. Essa redação aí, cujo tema foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil, foi a minha redação. Esse projeto foi o meu projeto de redação em 2014, quando eu fiz essa prova aí com esse tema e consegui atingir 980 pontos no Enem. Então eu acho assim, pela correção, que eu não lembro qual foi os 20 pontos, em que competência eu perdi esses 20 pontos, mas eu suponho que por essa correção, né, por ter passado por mais de um corretor, inclusive, pelo menos a organização dá para ser aconselhável para vocês. Então vamos lá. O tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. A introdução, a minha tese, dentro desse tema, né, eu fiz um recorte, e esse recorte é o meu ponto de vista que deve estar dentro do tema. A minha tese foi a influência da mídia sobre as crianças. Então eu ia centrar toda a minha redação nessa influência que a mídia tem sobre as crianças. Tá? Palavras importantes, mídia e crianças. E aí na introdução eu comecei falando sobre a publicidade atual e suas mais implicações. Como os meios de comunicação eles se transformaram, chegaram até a publicidade atual e como isso implicava na questão das crianças, elas serem influenciadas a serem consumistas e etc. Então, desenvolvimento 1, eu coloquei o tópico frasal e todos os argumentos seguindo a ideia da ingenuidade e imaturidade das crianças. E no desenvolvimento 2, eu fui muito mais abordar a questão da formação de adultos consumistas através dessa publicidade infantil. Né? Quando eles crescem, eles se tornam adultos consumistas. E aí, tanto esse tópico frasal do desenvolvimento 1 quanto o do desenvolvimento 2, eles têm que estar resumidos na introdução, tá? Para você seguir, lembra da linearidade, lembra da coesão textual. E por último, na conclusão, se eu fosse fazer hoje essa redação, eu daria esta conclusão aí. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como um agente, né, social dessa intervenção, poderia isentar de alguns impostos as empresas de brinquedos educativos e de literatura infanto-juvenil. E aí eu teria que detalhar essa proposta e explicitar a finalidade dela e a pertinência dela para a minha tese e para o tema que estava sendo proposto. E aí, na estrutura geral da redação, a gente hoje vai se centrar principalmente em introdução, né? Então, já vimos esse recorte geral, né? E agora a gente vai principalmente para a introdução e para o que a introdução tem a ver com o desenvolvimento, tanto o parágrafo 1 do desenvolvimento quanto o parágrafo 2 do desenvolvimento. Vê aí na tela. Tema, publicidade infantil em questão no Brasil, e a introdução da minha redação foi a seguinte. Desde seu surgimento até o formato atual, os meios de comunicação também sofreram mudanças acerca de sua funcionalidade. Devido ao maior alcance social, muitos passaram a ser usados como ferramenta persuasiva em prol de interesses ambiciosos de grandes empresas. O mercado infantil, crescente e promissor, possibilitou a proliferação de produtos direcionados a esse público e suas respectivas publicidades. Então, essa aí é a minha tese, aquela que estava rascunhada lá no projeto de texto. E aí eu sigo falando que a ingenuidade e a imaturidade das crianças, porém, suscitam uma discussão acerca das consequências danosas em uma sociedade propensa ao consumismo, estimulado de diferentes formas pela indústria da lucratividade sem limites. Inclusive, um
vou abrir um parênteses aqui, esse lucratividade sem limites foi o título da minha redação. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre títulos, mas é importante saber que a gente só deve optar por um título quando ele está, de certa forma, condensado lá no texto. Quando é um título que tem uma certa frase de efeito, né? Uma mensagem de efeito. Mas voltando aí à introdução, vejam que eu coloquei a tese, expus a tese, explicitamente, você não pode ser implícito, tem que ser direto na tese, na introdução, e colocar brevemente o que é que você vai abordar no desenvolvimento, qual é a sua problematização, né? Você vai dar uma pista para o leitor para onde você vai levar ele, né? Para onde você vai caminhar junto com ele. Então esses termos aí, ingenuidade, imaturidade e sociedade propensa ao consumismo, são as pistas do desenvolvimento, da minha problematização. Então, quando eu leio essa introdução, eu já espero, do mesmo jeito quando eu vou corrigir a redação de vocês. Eu grifo, geralmente lá em cima, os termos, as expressões que denotam a tese de vocês, grifo os termos e expressões que denotam quais seriam os argumentos que vocês defenderão no decorrer da redação. E quando eu vou para o desenvolvimento, eu já espero que vocês abordem aqueles argumentos que eu grifei, aquilo que vocês colocaram na introdução. Então foi isso também que o corretor esperava encontrar no decorrer do meu texto. E ele encontrou.